Olá, eu sou a professora Priscila Ferraz. Essa é uma aula de Geografia dos segundos anos. Hoje nós vamos falar sobre a industrialização brasileira. A industrialização brasileira. Até o século XIX, a atividade industrial não era significativa no Brasil. O café era o principal produto da economia nacional. De 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações do café foi investida na importação de máquinas, na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transportes. No início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise que afetaram a produção de café. No Brasil, a exportação do produto diminuiu bastante, causando prejuízos aos produtores. Aos poucos, essa atividade econômica foi se tornando cada vez mais lucrativa. Bom, primeiramente, a fase da industrialização brasileira ocorreu entre os séculos 19 e 20, entre o período de 1830 a 1929. O café teve importância efetiva na industrialização brasileira. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro também foram um polo industrial crescente nesse período, e o lucro que era obtido com as exportações do café foram transformados em importação de máquinas para instalação de fábricas e infraestrutura de transportes. Quando houve a crise provocada pelos conflitos mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil não tinha como importar produtos de outros países. Então ele teve também um grande prejuízo causado pela não poder exportar também o seu café. Isso também afetou bastante a economia cafeeira no Brasil. Mapa Brasil, expansão do café e ferrovias, período de 1850 a 1900. Esse mapa vai ilustrar a expansão do café nos estados do Rio de Janeiro, parte de Minas e São Paulo. O verde mais clarinho aqui seria o período de até 1850. O verde mais escuro, o período de 1850 a 1900. Então, essa área aqui seria a área do cultivo de café nos estados que nós temos aqui: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. As regiões que são numeradas seria Vale do Paraíba, número 2, Zona da Mata Mineira, número 3, região de Campinas, importantes áreas de produção do café. E nós temos aqui também as ferrovias, que teve uma grande importância no desenvolvimento também das indústrias e do café no território brasileiro. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854. A estrada de ferro de Petrópolis ligava a Praia da Estrela, no atual município de Magé, Rio de Janeiro, ao pé da Serra de Petrópolis. A industrialização no Brasil. Além dos lucros obtidos com a produção de café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX, 1914 e 1918, 1939 a 1945, Primeira e Segunda Guerra Mundial, impulsionaram a industrialização no Brasil. Com a queda na produção industrial dos países envolvidos nos conflitos, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras, e a solução foi produzir internamente o que antes era importado. Essa situação contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Ou seja, os países que estavam em conflitos, que antes exportavam os produtos para o território brasileiro, não tinham condições por conta dos conflitos, a sua industrialização arrasada. Então, o Brasil precisou começar a produzir esses produtos porque começou a faltar em território nacional. Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek,
que foi entre 1956 a 1960, que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias no Brasil. As primeiras indústrias a se instalar foram principalmente as automobilísticas. Então, o governo de Juscelino Kubitschek também teve um papel importante na industrialização brasileira, porque além de oferecer vantagens para a instalação, ele avançou em relação às rodovias, à infraestrutura no território nacional, e aí acabou fortalecendo a atividade industrial no país. Aqui eu tenho uma ilustração, né, do governo de Juscelino Kubitschek. Então ele tinha como lema sinônimo de energia e transporte, a criação de várias rodovias, porque como ele trouxe várias indústrias automobilísticas, precisava ter também mercado consumidor. Então as rodovias eram essencial para o seu governo. As infraestruturas, como geração de energia, hidrelétricas, entre outras, era importante também para o seu governo. As características da industrialização brasileira. O desenvolvimento da produção industrial no Brasil apresenta três características principais. O que ocorreu nesse período? Primeiro, a industrialização ocorreu tardiamente. Ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra, que foi no século XVIII. Então, o Brasil ele começou o seu processo de industrialização bem depois do que os outros países industrializados. Então, quando ocorreu lá a Revolução Industrial, onde os países já tinham todo o seu processo avançado, o Brasil já não tinha a sua industrialização. Então, isso fez com que o Brasil dependesse principalmente muito de tecnologia. Segundo, substituição de importações. Produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Então, ele começou a produzir os produtos que vinham de outros países, foi bem aceito no mercado nacional. Então, isso foi um fator positivo para a industrialização brasileira. E terceiro, né, dependência de capital e tecnologia estrangeiro, porque o Brasil não tinha maquinário para poder produzir, então ele precisava de tecnologia de outros países. Então, no início, houve a necessidade de importar máquinas e equipamentos para indústrias nacionais. Posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologias estrangeiras para incrementar as indústrias de bens de consumo existentes e implantar outros tipos de indústrias, como siderúrgicas e petroquímicas, consideradas indústrias de base, porque essas indústrias são importantes para ter outros tipos de indústrias. Embora o Brasil conte atualmente com um significativo parque industrial, a dependência tecnológica ainda é marca da indústria do país, ou seja, o Brasil ainda depende de tecnologia de outros países. A industrialização atual, né? Aqui eu tenho duas ilustrações de como o nosso parque industrial ele é bem diversificado. Concentração e desconcentração industrial, ou seja, nós tivemos uma concentração industrial em um primeiro momento e hoje nós temos uma desconcentração industrial. Em seu início, a industrialização brasileira ocorreu com maior intensidade no estado de São Paulo, impulsionando o crescimento da capital paulista. Na década de 1970, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país, e a região metropolitana concentrava 77,52% do total do estado. Atualmente, esse percentual vem baixando a cada ano. Em 2014, atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira. Entre 2004 e 2014, o percentual baixou 8,6 pontos. Essa queda, verificada na participação do Estado de São Paulo no total da produção industrial brasileira, mostra a relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Isso decorre, entre outros fatores, do custo elevado de imóveis e salários, da escassez de terrenos para instalação de novas fábricas e altos impostos. Ou seja, São Paulo, onde tinha uma grande concentração de indústrias, principalmente na década de 70, 80, até a década de 90, começou a perder essas indústrias por conta do quê? De altos custos da produção industrial que se acarreta aqui.
preços de impostos, preços de instalação de indústrias, salários altos, a gente tem aí bastante sindicatos lutando por salários, e aí acaba fazendo com que essas indústrias procurem outras regiões para se instalar, tanto para a questão de imóveis mais baratos, lugares que ofereçam impostos mais baixos para poder ter uma produção melhor. Aí, continuando, né, como forma de incentivar a instalação de indústrias, governos de estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens, como isenção de impostos e doações de terrenos. Assim, novos polos industriais vêm se formando, principalmente no sul e no nordeste. Então, são outras áreas que têm atraído várias indústrias. Então, tem essa desconcentração, a saída de indústrias da região sudeste para a região nordeste e sul do país. Ainda assim, o Sudeste apresenta a maior concentração industrial do país e continua abrigando uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Aqui o mapa, né, da localização industrial. Quanto maior o círculo, maior a concentração de indústrias. Então esse mapa ele pode ilustrar um pouquinho, mesmo sendo pequenininho, né, dá para ver, visualizar a concentração de indústrias, principalmente na região sudeste. Então Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são áreas que concentram as maiores indústrias, né, do território brasileiro. A região sul também tem grandes indústrias, tem um grande centro industrial, mas a região sudeste ainda acaba sendo a maior localização das indústrias brasileiras. E por hoje terminamos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço, professora Priscila Ferraz.